Você sente que estuda coreano, mas às vezes parece que está aprendendo tudo de maneira meio solta? Uma gramática aqui, um vídeo ali, um post salvo, um aplicativo diferente, e no fim fica com aquela sensação de que falta alguma coisa. E eu te entendo muito nisso, até porque quando eu comecei a estudar coreano, era tudo mato. E não tinha aí essa magnitude que a gente tem hoje da internet para ajudar nesse momento. E isso é maravilhoso. Quando eu comecei, nossa, papo de gente velha falando, né? Mas quando eu comecei a estudar coreano lá em 1400, brincadeira, lá em 2017, não tinha tanta informação assim. E o que tinha era em inglês na maioria das vezes. E naquela época eu não tinha um conhecimento muito aprofundado da língua inglesa. Então acabou que eu me atrapalhei muito, me confundi muito em relação a muitas coisas do próprio coreano. A gente vai ter ali aquela questão de ruído na comunicação. Mas hoje em dia nós temos muitas ferramentas ali para utilizar. Isso é incrível. Sinto bastante inveja. Na minha época podia ter, né? Ia ser maravilhoso. Mas existe uma ferramenta que muita gente acaba subestimando, que são os livros didáticos. E aprender coreano não é só acumular conteúdo, mas construir uma base sólida com ele. Hoje em dia nós temos vídeos no YouTube, Reels, podcasts, aplicativos, IAs, PDFs, músicas ali, onde nós temos muito mais contato, temos mais explicação, pessoas explicando aquele conceito daquela música, ou uma gramática, ou um vocabulário, algo que seja, coisa que antigamente não tínhamos muito, né? E eu simplesmente ali comecei no ano tudo que era mato, basicamente. Ainda tem gente que começou antes de mim, que era menos mato ainda, não tinha nem planta naquele terreno, pra vocês terem uma noção. E tudo isso pode ajudar muito de fato, mas existe um problema, porque excesso de informação não é sinônimo de aprendizado. Porque a gente tem essa questão, caso você seja parecido comigo, que eu tenho vários lugares onde tem várias coisas. Eu tenho o Pinterest, que eu sou, assim, usuária assídua do Pinterest. Gente, tudo eu faço no Pinterest, acho isso maravilhoso. Eu pego toda a referência no Pinterest. Nós temos o Pinterest, nós temos o Instagram, o TikTok e depois do boom que a gente teve o TikTok depois da pandemia, a gente teve muitos conteúdos, muitos coreanos até mesmo estudantes, passando ali conhecimento que tinham, até mesmo professores de coreano, ou aqueles que começaram a ensinar coreano para ajudar outros com certas dificuldades. Coisa que na minha época eu não tinha. Ai, gente, eu tô muito velha falando essa questão, né? Vamos tá parando com isso, já ficando feio. Estudar, por exemplo, com tópicos desconectados, por exemplo, pode acabar confundindo um pouco ali o seu raciocínio. Aprender coisas fora de ordem, por exemplo, que foi comigo. Eu aprendi a partícula de tópico em tal lugar, a partícula de sujeito em tal lugar, aprendi o verbo tal em outro lugar, aprendi o conceito de adjetivo em outro lugar, e no final das contas eu fiquei totalmente confusa. E nisso foi uma bola de neve, e no final das contas eu não entendi nada. Foi um tempo onde eu simplesmente estudei errado, agora que maravilha. E essa sensação de estar sempre começando, você nunca tá ali evoluindo, mas parece que você está sempre no começo, tem aquela dificuldade de perceber o processo, coisa que aconteceu comigo. Ter muito material não significa ter direção. E hoje em dia, com o boom da tecnologia, tem aquela questão, né? Porque um lugar explica de um jeito, outro lugar explica de outro, uma pessoa fala que é X, outra pessoa fala Y, meu Deus do céu, o que eu faço? Socorro. Às vezes o aluno aprende uma estrutura intermediária, mas ainda não domina a leitura, partículas e a formação básicas de frases, não sabe o que é um bloquinho silábico, o uso do batim, por exemplo, por que ali vai ser X, por que ali vai ser Y, e o estudo já começa a ficar confuso, começa a ficar ali estranho, começa a ser algo que você acaba se perdendo antes mesmo de começar. E é aqui que os livros entram. Embora os aplicativos, vídeos e conteúdos digitais sejam dinâmicos e essenciais, livros didáticos servem princípios pedagógicos testados, e aí dá aquela firmeza no estudo, da gente ter um cronograma, uma ordem. Eu começo a estudar pelo quê? Que é muito dos questionamentos dos alunos. Por onde eu começo a estudar? Um lugar fala que é isso, outro lugar que fala que é aquilo. Socorro, o que eu faço? Pelos livros, pelo menos, a gente tem ali uma ideia de como, para onde começar e para onde seguir. Afinal, eles oferecem progressão lógica, organização, coerência, segurança no aprendizado. Cada capítulo apresenta conteúdos no momento certo. Gramáticas no momento certo, vocabulário no momento certo, práticas no momento certo, textos no momento certo, redações no momento certo. Eu fiz as apostilas do IA, pra vocês terem uma ideia, assim. E eu pesquisei muito, fui muito a fundo para ver qual a melhor gramática para ser colocada no início, para a gente poder ter essa ideia e tudo mais. E acaba que é algo que tudo tem um porquê de estar começando naquele momento, do que a gente precisa estar ali dando uma conferida, por exemplo.
Então acaba que nada é por um acaso, não é porque ficou bonito aqui que vai ser colocado. Tem tudo um quê por detrás. E aquela questão, você acaba não recebendo tudo de uma vez só. Você vê de um jeito gradual. Os livros funcionam como um mapa. Você não estuda apenas o que parece interessante, você estuda o que precisa aprender naquele momento. Por isso que a gente tem ali aquelas divisões, aqueles níveis, nível 1, nível 2, nível 3, ou módulo 1, módulo 2, módulo 3, que é o caso do IA, a gente trabalha com módulos. E cada módulo tem ali sua proposta. No módulo 1 é um X, no módulo 2 é Y, e assim por diante, para a gente poder ter aquele estudo gradual e contínuo. Todas as áreas precisa estudar, que é com áudio, ditado, conversação, práticas escritas de vocabulário e gramática, redação, análises textuais, para vocês entenderem por que aquela palavra está ali e não ali, para vocês conseguirem formular suas próprias frases, por exemplo. Um bom livro não só entrega informação, ele organiza a aprendizagem. Por exemplo, tem aquela explicação gramatical, que é essencial. Não é só decorar a regra, né? A gente praticar de fato. Aquele vocabulário contextualizado, palavras aparecem nas frases reais, por exemplo. Aprendi sobre países, mas como eu vou usar? Exercícios estruturados, uma coisa que, querendo ou não, sendo muito clichê, a prática vai ser o que ali do nosso aprendizado. Não é só a gente fazer resumo, fazer gramática, falar sobre vocabulário, se a gente não tiver aquela boa e bela prática. Né? A prática é o que vai nos dar a certeza de que a gente entendeu aquela gramática, aquele vocabulário, aquele conceito. Leituras, porque, vamos ser sinceros, gente, eu fugi muito de uma leitura e eu tive muita dificuldade de pronunciar as coisas. Eu só fui ter confiança no falar, até mesmo no português, quando eu comecei ali a praticar leituras, a falar mais. Gente, quem tem boca vai a Roma, só vai, gente, só vai. Vocês não precisam se sentir ali tímidos, pressionados, porque todo mundo uma hora vai precisar se expressar, se falar. Eu entendo, eu trabalhei muito, com muito tempo em terapia, essa questão da timidez. Para eu estar aqui hoje gravando vídeo, nossa, demorou muito tempo. Eu tinha sempre vontade, desde 2019, de fazer esse tipo de vídeo, de estar aqui, mas que naquela época eu não conseguia. Agora, porque eu tenho ali bastante tempo, já a prática, de estar falando diante de uma câmera, por causa das minhas aulas e tudo mais, eu comecei a se sentir mais confortável na frente de uma câmera, para mim muito mais natural, por exemplo. Prática com áudios, importantíssimo, eu também não fazia. O que eu menos fazia quando eu comecei a estudar coreano foi prática de leitura e áudio. Péssimo, péssimo, péssimo. A pronúncia, a exposição ao áudio, a músicas, não necessariamente a gente precisa fazer aquela coisa tradicional, tá? A gente pode fazer de um jeito mais diferente. Eu estudei muito com música. Eu comecei a desenvolver melhor o ouvir a partir das músicas. É por causa disso que eu tenho um caguetezinho com consultor de Busan, por exemplo. Ai, Busan. E, gente, uma coisa que pra mim e pro IA é lema. Revisão nunca é demais. Porque quando você revisa, você está lembrando de algo que você já viu, está pondo prática e vendo de fato se você aprendeu aquilo. De fato você internalizou aquilo que foi passado. Porque coreano é cumulativo. A língua coreana, acho que todas as línguas, né? Mas eu percebi muito isso na língua coreana. Como falante de língua portuguesa, fluente em língua inglesa, e sei quebrar uns pouquinhos nos espanhóis, no espanhol, dos espanhóis é ótimo, no espanhol, eu ali compreendo que a língua coreana é uma questão muito mais acumulativa do que as demais línguas. Tudo bem que a gente precisa aprender ali, por exemplo, verbo, substantivo e tudo mais, mas no coreano, aprender uma partícula de tópico, por exemplo, vai te acompanhar pelo resto dos estudos, até você não querer mais falar coreano, por exemplo. Partícula de sujeito, partícula de tópico, então todas as partículas que a gente for utilizar vai ser algo que a gente vai utilizar no dia a dia. Vai estar utilizando ali. Não vai ser algo que a gente vai ver uma vez nunca mais, por exemplo. Os livros ajudam a evitar lacunas e interpretações equivocadas nos estudos. E encontrar um bom livro ajuda, né? A ter essa questão, a ter ali uma orientação, um direcionamento. Porque muitos acham que usar livro é estudar de forma rígida e sem criatividade. Não, não. Eu uso os livros, na maioria do tempo, para pegar exercício, para ver exemplo, para poder ali, ajudar um aluno num exercício, numa dúvida, por exemplo, eu uso dessa maneira. Além de eu usar também para eu conseguir entender uma gramática específica. Passei muito tempo para tentar entender o discurso indireto em coreano. Gente, que tristeza. Basicamente isso, sabe? Demorei muito, mas depois que eu entendi, depois de pesquisar bastante, depois de estudar, de revisar, de praticar, eu consegui compreender de forma mais leve, tranquila e internalizar o uso do discurso indireto. Então, se eu fosse dizer ali o nível, né, de tudo que a gente tem hoje em dia, eu diria que o livro seria um eixo,
os aplicativos seriam apoio, porque, afinal das contas, o aplicativo é muito bom pra gente poder revisar, praticar. A gente não precisa praticar com exercício. A gente pode praticar com aplicativo. A gente tem muitos aplicativos aí, né? Tem o Egoboom, que eu sou apaixonada, apesar de ser inglês, eu sou apaixonada por ele. Ele é maravilhoso. Temos o Duolingo. Vídeos como complementos, por exemplo. Ver vídeos de coreanos dando aula, que são maravilhosos pra gente ver ali a pronúncia, ou assistir um programa de treinamento pra você praticar ali, pegar o que é falado, ver se você consegue pegar uma palavrinha. Não é necessariamente pra gente ali ficar ai, eu preciso entender tudo. Não, vamos degrauzinho, degrauzinho. Eu gosto de fazer muito isso com música, porque me ajuda ali a fixar os diversos sotores que a gente tem, os diversos sotaques. E a música, que no final das contas acaba sendo aquela exposição maior, né? Naquela questão de você ter mais contato. Ai, como eu não consegui aprender coreano fluentemente se eu passo 24 horas eu escutando coreano? Vamos ser sinceros, 24 horas você não passa. Por mais que você ali veja dorama o tempo inteiro, você ali escute K-pop o tempo inteiro, você não fala coreano o tempo inteiro, você não pensa em coreano o tempo inteiro, você não ouve e conversa em coreano o tempo inteiro, infelizmente. Então acaba que a gente tem ali que ter uma noção da nossa realidade também, pra gente não se frustrar a longo prazo. O problema não é usar os conteúdos variados, é estudar sem lixo. O livro organiza e os outros recursos ampliam. Ok, Lídia, já entendi, mas como eu vou escolher um livro didático bom que eu possa ali me encaixar? Então, aqui a gente tem aquela questão de cada um tem uma forma de aprender, cada um tem uma forma de internalizar um conteúdo. E você precisa ali adquirir um livro adequado ao seu nível, uma linguagem clara, com exercícios, com áudios. Como, por exemplo, nós temos o Sejong Korean, um dos materiais oficiais e mais completos, né, organizado por níveis, foco comunicativo, texto, exercício, muitos PDFs gratuitos. Um dos livros que eu tenho como apoio para eu poder criar ali as minhas aulas, para eu ter uma ideia ali de exercício que eu posso ajudar os alunos, é esse livro. Ele é muito bom, né? Tem ali algumas partes estão em português, outras partes estão em coreano, né, em inglês coreano, mas é muito bom o nível de explicação. Gosto muito dele, apesar de ele não ser meu favorito, vou ser bem sincera. Ele não é um dos meus favoritos, mas eu gosto muito dele. Outro livro também muito bom, que é o Sokon Korea, ele é muito usado na própria Coreia, né, para foco oral, comunicativo, atividades interativas, é mais para conversação. Ele tem tópicos, tem exercício, tem temas que a gente vai ali abordando como comunicação, como conversação, para ajudar a desenvolver ali o falar do coreano, por exemplo, com vocabulários e gramáticas para isto. Nós temos também o Yonsei Korean, que é excelente para quem gosta de uma explicação mais detalhada, né? Então tem aquela progressão mais lenta, teoria mais prática. Eu, por exemplo, é um dos meus favoritos. Por que eu digo isso? Porque eu adoro uma gramática. Gramática é uma coisa que me pega muito rápido, eu consigo pegar muito fácil, eu adoro uma gramática. Então, ele acaba sendo um dos meus favoritos, né? Não que os outros não sejam e tudo mais, mas eu tenho um apego a ele. Nós temos o Active in Korean, que ele é mais enxuto. Ele ali é mais direto, objetivo, bom para avanço mais rápido. Caso você não goste de mimimi, muita explicação, muito isso, muito aquilo, ele é mais papum, direto. Eu gosto muito de usar ele como base para minhas revisões. Então, se você tem um inglês básico, você consegue pegar rapidinho. E nós temos um dos meus tops 5 livros favoritos do coreano, que é o Talk to Me in Korean, que ele é muito amigável para os autodidatas, ok? É uma linguagem acessível, diálogo, material leve, então a gente vai ter ali um uso para ele muito bom, tá? Ele tem exercícios maravilhosos, eu gosto muito deles, para exercício é maravilhoso, adoro Talk to Me in Korean, é maravilhoso. Infelizmente não temos ele em português, né? Tem PDF dele, nossa senhora, não tenho que reclamar desse livro, é um dos meus top 5, é dos meus top 5. Outros livros também muito interessantes para você poder ter ali, né, pesquisar e tudo mais, é o Korean Made Simple, do Billy Go, né, que é ótimo para iniciante. Nós temos o Integrated Korean, que é mais acadêmico, mas tem um vocabulário mais rebuscadinho. Nós temos o meu... Ai, gente, o tanto que eu amo esse livro, vocês não fazem ideia. Todo mundo às vezes... ele não tem nada, ele é tão fraquinho, mas eu gosto, não sei, eu gosto tanto dele. Que é o Korean Grammar in News, que é se não me engano, ele é o terceiro, é o top 3. Ele é o top 3 dos meus livros favoritos. Tem gente que não gosta, fala que ele é muito fraquinho, mas ele é ótimo, gente. Eu adoro fazer. Eu adoro ele pra exercício. Eu tenho um apego a ele, não tem pra onde dizer. Ele é excelente complemento de gramática, né? Ele vai complementar muito bem essa questão com exercícios, com a gramática. Nós temos o Vitamin Korean, que é o direto ao ponto. Ele não é muito... É parecido com o Active Korean. Ele é mais direto, ele não tem muito rodeio, ele é mais objetivo. Nós temos o meu quarto favorito, que é o Korean from Zero,
que é muito didático. Eu não diria que essa é a ordem, tá, gente? Eu colocaria em outra ordem, mas que está no meu top 5, top 5 livros favoritos de coreano para estudar e tudo mais. Ele é muito didático, ele tem muito exercício muito bom. Tem PDF, gente, vocês conseguem encontrar tranquilamente ali na internet. Mas Lídia, você só falou livro em inglês, não tem nenhum livro em português, porque eu sou péssima com ligação nos inglês. Claro que também a gente tem livros, poucos, mas infelizmente, mas não temos livros, né? Nós temos aqui um dos materiais completos que a gente tem em português, Fale Tudo em Coreano, apesar de ele ser ali algo mais de conversação, áudios, tem umas explicações, umas gramáticas no final dele. Nós temos ali o Aprenda Coreano Rápido, Fácil e Eficiente também. Ele não é completão, mas de iniciozinho é bom para você ter uma base. Tem o A Coreano também, só que ele não tem uma explicação muito detalhada. Tem mais exercício, ele é ótimo para exercício. Caso você já tenha um conhecimento tanto o roxo quanto o verde, eles são maravilhosos para exercício. Eu sempre pego eles para ver exercício, para praticar e tudo mais. Então, podem funcionar de apoio e complemento. Então, você vai ali ver qual é o momento que você está. O que você prefere? Você prefere uma coisa mais detalhada ou uma coisa mais direta? Você prefere conversação ou prefere mais algo teórico? Então, com base nesses livros que eu pontuei, você vê ali qual que melhor se encaixa com você. E, infelizmente, a maioria deles são em inglês. Poucos são aqueles que têm tradução, infelizmente. E como aproveitar melhor um livro? Gente. Livros. Já falei que amo livros. Amo livros. Estudar com calma, ouvir os áudios, fazer exercícios, revisar conteúdo, revisar capítulo, criar frases próprias, complementar com aplicativos de dicionários. Gente, uma coisa que eu adoro fazer revisão. Não deixe de lado uma boa revisão. Gente, uma revisão é maravilhoso. Às vezes você acha que entendeu, mas será que você entendeu mesmo? Por que você não revisa para ter uma ideia? Faz um mapa mental, faz um direto ao ponto, para você poder ter ideia se aquilo mesmo é algo que você tenha entendido. O livro deve ser o núcleo organizador e os outros recursos, a expansão para aquele conhecimento. E no fim, aprender coreano, aprender o idioma, é como construir uma casa. E toda casa precisa de uma base. Uma base sólida em um lugar sólido, não numa praia, por exemplo, em uma areia, onde na primeira ondinha vai tudo ir para lá abaixo. E o livro didático pode ser exatamente essa estrutura. Então não vamos descartar completamente os livros, eles podem ser muito úteis se você souber usá-los.